Primeira pergunta, eu gostaria de perguntar para o Alan o que é TEMAL e quais sintomas os pacientes com essa condição sofrem. TEMAL é uma abreviatura para uma condição genética ou doença genética, como preferir, que se chama trimetilaminúria. A trimetilaminúria é a doença em que a trimetilamina sai na urina, por isso que é chamada trimetilaminúria. Então, a trimetilamina sai na urina. E a trimetilamina é a mesma substância química que dá o odor ao peixe estragado. Todos nós produzimos essa substância no nosso intestino, todas as pessoas. Mas algumas pessoas não conseguem eliminar essa substância depois que ela é absorvida no intestino e passam a eliminar ela. Essas pessoas não conseguem transformar essa substância no seu fígado e eliminam ela na forma odorífera, na forma que tem cheiro. A maioria das pessoas transforma essa trimetilamina, depois que é absorvida, em N-óxido de trimetilamina, uma molécula que não tem cheiro, não tem odor, mas algumas pessoas não conseguem fazer essa transformação, e aí essa trimetilamina sai na urina, né? E não só na urina, sai também nos poros, sai na respiração, se acumula em algumas partes do corpo, no couro cabeludo, no suor, e aí isso gera um sintoma de odor corporal, não só bromitrose, tá, que é o sintoma de odor no suor, mas também o sintoma de odor corporal, que é odor na respiração, odor no hálito, odor na urina. Então, quando a pessoa tem esse odor, esse sintoma, a gente diz que ela tem trimetilaminúria, e aí a gente precisa investigar melhor para saber se ela tem trimetilaminúria primária ou secundária. E qual seria a causa do TEMAL, Alan? A trimetilaminúria primária, ela tem causa genética. Existe um gene que é como se fosse uma receita, que a gente tem 22 mil genes, que são receitas que servem para cada uma das partes do nosso corpo. E a gente tem uma receita específica, que é o gene FMO3, que fica no cromossomo 1, que serve para fazer uma enzima, que é como se fosse uma maquininha, que serve para tirar os punzinhos das bactérias intestinais, que serve para transformar a trimetilamina em N-óxido de trimetilamina, para reduzir o odor do corpo, para que o corpo não atraia insetos. A evolução desenvolveu esse gene, essa enzima, para justamente manter os insetos longe do nosso corpo. Tem pessoas que possuem mutações no gene FMO3, que codifica para essa enzima. E aí, quando as pessoas quando o corpo vai fazer quando a célula vai fazer essa receita dá errado. É como se o bolo solasse ou o bolo crescesse demais. E aí, essa enzima, ela fica pouco eficiente e ela não consegue transformar a trimetilamina em N-óxido de trimetilamina. E aí a trimetilamina se acumula e a pessoa fica com esse sintoma de odor corporal. Tem pessoas que têm a causa genética, que essa seria a trimetilaminúria primária, e tem pessoas que têm outras razões para essa enzima falhar. Mas geralmente a trimetilaminúria está relacionada com essa enzima. Essa enzima falha por mutações genéticas ou por excesso de substância trimetilamina, que essa enzima não dá conta, ou por problemas de fígado, que é onde essa enzima está localizada, e aí o fígado como um todo diminui a função, então a enzima também diminui a função. Também essa enzima, ela depende do funcionamento adequado dos rins, que é por onde o N-óxido de trimetilamina vai ser eliminado depois que já houve a transformação. Se o rim não funciona, mesmo que a enzima funcione bem, a substância sem odor vai se acumular no sangue, e aí vai impedir essa substância sem odor acumulada no sangue, ela impede que a substância que tem odor continue sendo transformada em substância sem odor. Então, reverte a reação. O mau funcionamento do rim, uma insuficiência renal, também pode aumentar o odor corporal. Certo. E além do cheiro de peixe, qual outros odores o TEMAL provoca? Essa é uma questão bem importante, Paloma. A trimetilaminúria, ou TEMAL, ela é conhecida como síndrome do odor de peixe. Tá?
Mas a maioria dos pacientes não gosta dessa designação, porque ela acaba enganando o profissional de saúde que não conhece muito bem a doença. Então, às vezes o profissional de saúde, ele até percebe um odor naquele paciente, mas ele nota que aquele odor não é um odor de peixe, é um odor de fezes, ou é um odor de lixo, ou é um odor de alguma outra coisa. Ele fala, não, então isso não é trimetilaminúria. Está errado, porque a trimetilamina, ela sim é o odor de peixe estragado. Mas na trimetilaminúria, quando a enzima flavina monoxigenase, que é aquela enzima que é codificada pelo GNF-ML3, quando essa enzima falha, não só a trimetilamina se acumula, outras substâncias mais se acumulam. Então, somente 10% dos pacientes com trimetilaminúria tem o odor de peixe estragado. 90% tem outros odores, que são esses que eu comentei, odor de fezes, odor de lixo. Então, não é um apelido muito preciso para essa síndrome, e a gente prefere não usar também porque constrange, não parece ser um nome muito agradável para essa síndrome. Quando a gente pesquisa mais sobre o assunto, a primeira coisa que aparece no Google, por exemplo, é sobre o cheiro de peixe. Eu acho que a maioria dos médicos não sabem que existem outros cheiros. Por isso que talvez se caso uma vez eu passei na dermatologista, eu falei sobre ela. Deu um Google na hora e falou assim, não é isso. Acaba gerando mais confusão onde já tem confusão suficiente, né? Já tem uma complexidade, uma dificuldade de lidar, não precisa de uma confusão causada por um nome impreciso e até um pouco desrespeitoso.